Queridos, graça e paz, Pastor Richard aqui. Eu quero te fazer então esse momento de reflexão. Há quase 2000 anos atrás, Jesus entregou a sua vida por amor a mim e amor a você. E a Bíblia narra um momento bem específico antes da crucificação. A Bíblia diz que na festa da Páscoa a multidão escolhia, porque era costume, se soltar um prisioneiro. E naquele dia a multidão decidiu condenar o inocente e soltar o culpado. Barrabás foi escolhido. E se eu dissesse para você que Barrabás se converteu? Você já ouviu falar disso? Fique até o final. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito especial para você no dia de hoje. Barrabás é muito mais do que apenas um simples pecador e um homem condenado, mas ele é o símbolo da humanidade pecadora. Fica até o final, eu tenho certeza que Deus tem algo muito importante para você no dia de hoje. Vocês já ouviram falar em Pietro Sarubi? Embora o nome não pareça tão familiar, Pietro Sarubi é um ator italiano que interpretou Barrabás no então famoso filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Pietro Sarubi conta que na sua adolescência era apaixonado pelo teatro e fugiu de sua casa e juntou-se a uma companhia de circo. Viajando pelo mundo, Pietro Sarubi sentia um grande vazio em sua alma e acreditava que em algum lugar do mundo aquele sentimento de vazio seria preenchido. Entre muitas das suas viagens, Pietro foi seguindo a sua vida, atuando em peças teatrais, alguns comerciais e também algumas participações no cinema. Aos 43 anos de idade, Pietro receberia um convite que mudaria a sua vida. O então ator e diretor Mel Gibson o convida para a participação de um filme dirigido por ele. Pietro nem sequer imaginava que a sua atuação seria para um filme que narraria os últimos momentos de Cristo. O próprio Pietro diz que imaginava ser um convite a um filme de ação. E quando Mel Gibson declarou a Pietro que a sua atuação seria o personagem Barrabás, Pietro negou-se a aceitar, pois por se tratar de uma cena curta, Pietro sabia que o cachê seria menor comparado a outros personagens em que a atuação seria muito mais longa. Pietro Sarubi diz a Mel Gibson que gostaria de interpretar o apóstolo Pedro, mas o então diretor já estava convencido que o papel de Barrabás seria de Pietro. Mas por detrás de tudo isso, havia um grande propósito de Deus. O ator então veio a aceitar o papel, porém não escondeu que Mel Gibson chegou a pagar um valor maior ao valor inicial. O filme A Paixão de Cristo, que conta os últimos momentos de Jesus, impactou os cinemas devido à performance tão realista, tanto por parte dos atores como de todo o cenário que envolve o filme. Algumas cenas parecia transparecer que havia algo diferente nelas, que não estava no script. Era como se a presença de Deus estivesse manifesta em uma fala, em um olhar ou em um gesto. E foi exatamente o que o ator Pietro Sarubi presenciou e sentiu na cena em que ele interpreta Barrabás. Na cena vemos Pôncio Pilatos em um diálogo com os príncipes dos sacerdotes e anciãos, que estavam a acusar Jesus de muitas coisas, mesmo Jesus não tendo cometido pecado algum. E como era de costume, por ocasião da festa de Páscoa, soltar um preso, Pilatos então, na tentativa de libertar a Jesus, visto que ele era inocente, pede para que os guardas lhe tragam um prisioneiro. Então lhe trouxeram a Barrabás, um rebelde e assassino.
Porém, para a surpresa de Pilatos, entre soltar a Jesus e Barrabás, a multidão pede para que solte a Barrabás. Porém, a multidão havia sido persuadida pelos príncipes do sacerdote. Então Pôncio Pilatos liberta a Barrabás, e é exatamente nesta cena que algo sobrenatural acontece. Nesse exato momento, o olhar de Pietro Sarubi se cruza com o olhar de Jim Caviezel, que interpretava Jesus. E para sua surpresa, o ator via algo diferente no olhar do seu colega de cena, e disse que sentiu como se uma corrente elétrica estivesse entre eles. O ator então declara que não via mais o seu colega de cena, mas o próprio Jesus. Pietro Sarubi relata que ao olhar nos seus olhos, o olhar de Jim Caviezel não tinha ódio ou ressentimento, apenas misericórdia e amor. E a partir daquele momento, Pietro diz que tudo mudou, e aquela paz que tinha procurado durante anos, finalmente tinha invadido a sua alma. Depois desse grande acontecimento nas gravações do filme A Paixão de Cristo, Pietro relata que a sua fé foi completamente restaurada. O ator, inclusive, escreveu um livro chamado De Barrabás a Jesus, convertido por um olhar. Que linda história, não é verdade? Barrabás é muito mais do que apenas um bandido que foi solto. Ele é o plano de redenção de toda a humanidade. Porque assim como Barrabás foi um condenado solto no lugar de um inocente, exatamente acontece conosco. Porque o que nós merecíamos era a cruz, era a morte, mas Jesus há 2000 anos morreu em nosso lugar. Barrabás foi condenado pelos religiosos, Barrabás foi condenado por aquele sistema, mas Jesus morreu por Barrabás, por mim e por você há 2000 anos. O preço foi muito caro e nós hoje temos a liberdade de que Barrabás também gozou naquele tempo. Mel Gibson disse para esse ator de que Barrabás apenas não havia ficado preso, mas durante muitos anos ele ficou torturado, foi torturado, humilhado. E é bem provável que Barrabás já não tinha mais sentido para a sua vida. Ele talvez já teria até se acostumado com a questão de a qualquer momento alguém gritar Barrabás, 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 e ele ia direto para a cruz. Mas quando ele menos imaginava, tudo mudou na sua vida. Ao invés de gritar crucifica-o, estavam gritando solte-o. Exatamente esse é o plano de salvação. Quando qualquer um de nós pensávamos ou pensarmos agora de que não há mais solução, lembre-se de que Jesus morreu em nosso lugar. Aquele que encontra Jesus antes estava preso, mas agora encontra liberdade. É isso que João quer dizer: quando o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A mesma coisa Paulo disse em Efésios 2, quando ele diz: nós estávamos mortos em vossos delitos e pecado, mas ele vos deu vida. Que nessa Páscoa você possa se lembrar do sacrifício, se lembrar com gratidão daquilo que Jesus nos fez e glorificar o nome dele. Deus abençoe, feliz Páscoa, e nos vemos agora domingo na PIB de Realengo. Logo de manhã, bem cedo, vamos agradecer a Jesus pelo sacrifício, a partir das 7h30, com o nosso culto da ressurreição e o café da comunhão. Logo após, às 18h30, já a parte da noite, teremos um culto todo especial de celebração da Páscoa. Deus abençoe seu feriado e lembre-se, foi por mim, foi por você que Jesus morreu naquela cruz. Deus te abençoe.